Queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos na semana que antecede aí o Natal. E eu sei que são muitos os preparativos para essa data. E segue aí muitas correrias já com relação aos detalhes dessa festa. Quer seja para aqueles que têm o hábito de reunir os seus familiares, de fazer trocas de presentes, de realizar uma ceia, quer seja mesmo aqueles que apenas se recolhem, ali ao seu momento particular, de agradecer a Deus, de saber o cuidado de Deus, sobre tudo e sobre todas as coisas. E eu sei que diante desse ativismo que é tão comum, em especial motivado pelos apelos comerciais do Natal, constantemente nós somos bombardeados pelas propagandas, nos incentivando a gastar mais, Não esqueça de dar aquele presente, olha, o seu filho vai gostar se você fizer assim e tal, e aí a gente acaba entrando nesse ritmo. Porém, eu queria contar-lhes uma história que representa um pouco de tudo isso que acontece nas casas, nos comércios e até mesmo nas igrejas. Uma mulher estava fazendo as suas compras de Natal de última hora em um shopping lotado. Ela estava cansada de lutar contra as multidões para conseguir pegar as últimas ofertas do Natal. Estava também cansada de ficar nas filas para poder pagar parcelado aquelas compras. Estava cansada de caminhar de loja em loja, procurando os melhores preços e buscando presentes para os filhos, netos, sobrinhos, enfim, toda a família. Seus braços estavam cheios de pacotes volumosos, quando então ela chega à porta do elevador para subir a mais um andar do shopping. O elevador se abriu, estava lotado. Os ocupantes do elevador se espremeram a contragosto para permitir um pequeno espaço para que ela e as suas sacolas pudessem entrar. Quando as portas se fecharam, ela deixou escapar a seguinte declaração: quem quer que seja o responsável por toda essa coisa de Natal, deveria ser preso, amarrado e fuzilado. Alguns outros acenaram positivamente com a cabeça, e outros grunhiram alguma coisa em concordância com as palavras daquela mulher. Até que, de repente, lá do fundo do elevador, veio uma voz que disse: não se preocupe, eles já o crucificaram. Queridos, nós vivemos dias de confraternizações, compras de presentes, preparativos de ceia, que muitas pessoas nesse momento só conseguem ver o Natal como o brilho das luzes, uma cidade toda enfeitada, casas que estão aí nos preparativos finais para receber os seus familiares. Uma ceia farta, o peru, o chester, o pernil, ou qualquer outro banquete tão comum nesse período. Aonde tantos quebram os seus regimes e se empanturram com as coisas gostosas do Natal. E depois ficam com um peso na consciência: por que eu comi tanto? Mas ainda tem um ano novo, ainda dá mais um pouquinho. E outros, mais inconsequentes, que se encharcam com vinho e outras bebidas, e no dia seguinte, com aquela enxaqueca e dor de cabeça, já ficam pensando que ainda tem mais, o ano não terminou. Queridos, eu fiquei arrazoando comigo mesmo. Por que as pessoas não acreditam no Natal enquanto o nascimento do Filho de Deus para salvar os homens dos seus pecados? Por que é tão mais fácil acreditar no Natal de Papai Noel? Por que é tão difícil olhar para uma manjedoura humilde e não acreditar nela, do que olhar para um pinheiro iluminado e cheio de brilhos e achar que o Natal é isso? Há aqueles que simplesmente enveredaram numa visão ateísta, levando-os a duvidar da existência de Cristo, e acreditando que Jesus foi apenas uma invenção dos seus seguidores. Outros tiveram, quem sabe, algum desapontamento na igreja, e isso os conduziu a uma apatia, uma indiferença espiritual, e assim, Cristo já não faz diferença nas suas vidas.
Outros simplesmente embarcaram numa vida de licenciosidade, abraçando o hedonismo e tudo que a cultura do aproveite a vida possa oferecer. O que te faz feliz, aproveita o momento, porque tu não sabe o dia de amanhã mesmo. Talvez alguns estejam em algum desses três grupos, mas queridos, enquanto cristãos, ao nos prepararmos para o Natal desse ano, além da festividade que acredito que a maioria deva estar realizando nos seus lares, quer seja uma festa pomposa, quer seja uma festa simples, mas ao redor da mesa, poder compartilhar o pão e agradecer a Deus, porque é Deus que tem suprido até aqui, e podermos dizer até aqui o Senhor nos ajudou. A nossa reflexão nessa noite vai acontecer em três profecias registradas no capítulo 5 do livro do profeta Miqueias. Então, nós vamos ler três partes desse livro. São três profecias, certo? E a primeira profecia, ela se encontra na parte inicial do versículo 2. Então, Miqueias, capítulo 5, a primeira parte do versículo 2 diz assim: Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. A primeira profecia nos revela, queridos, que Deus ama cumprir a sua palavra. Aqui nesse versículo nós encontramos duas previsões precisas, não duvidosas, previsões que se cumpriram. E olha que Miqueias escreveu essa profecia 700 anos antes de acontecer. Ele não escreveu algumas horas antes da questão ser revelada. Foram 700 anos. Veja só. Primeira previsão que Miqueias fez é que o Messias seria um descendente de Davi, o governante sobre Israel. Ele diz assim: ele será entre os clãs de Judá, ou seja, entre as famílias de Judá. E a gente sabe que o rei em Israel, ele tinha uma descendência davídica, da tribo de Judá. É por isso que na linhagem genealógica de Jesus, tanto por José quanto por Maria, eles estão com a descendência ligada à tribo de Judá, ligada ao rei Davi. Mas não somente nesse versículo se cumpre essa profecia, mas também com relação à cidade, aonde essa criança iria nascer, Belém Efrata. E Miqueias estava 100% correto quando trouxe essa declaração. Deus não deixa pontos perdidos, não amarrados. Miqueias viu o nascimento do Messias à distância, historicamente falando, claro. Pois ele viu isso acontecer 700 anos antes. Essa profecia, queridos, nos dá confiança hoje, de que Deus cumprirá seus planos futuros, que aquilo que Deus prometeu, Ele há de cumprir. É por isso que às vezes, quando algumas pessoas começam a duvidar acerca das promessas de Deus, nós, como povo do Senhor, podemos ter a confiança, a segurança, a certeza que Deus cumprirá a sua palavra. Queridos, aquelas coisas que naquele momento, para Miqueias, não estavam às claras, ele não tinha clareza acerca do que estaria por acontecer, 700 anos depois, se cumpre através do nascimento de Jesus, quando Jesus deixa a glória, deixa os céus e passa a habitar entre os homens. Deus cumpre as suas promessas. Se você tem promessa de Deus para a sua vida, se você tem promessa de Deus para a sua família, se você tem promessa de Deus para a sua igreja, creia que o mesmo Deus que fez cumprir a sua palavra para Miqueias, é o mesmo Deus que fará cumprir a sua palavra na sua vida. Ele não mudou. Ele não mudou. A mensagem de Miqueias nos lembra que Deus está no controle da história, passado, presente e futuro. O nosso Deus está no controle de tudo e de todos, quer seja no tempo, quer seja das coisas. E embora possamos pensar que fazemos as coisas à nossa maneira, independente dele, porque
nós desde o início da nossa existência, somos levados a sermos independentes. Eu lembro muito bem que quando eu estava próximo de chegar à maioridade, para mim aquilo era a coisa mais importante. Para mim, eu achava que isso iria me garantir uma independência. Mas eu completei os 18 anos e continuei preso, né, ao cordão umbilical da minha mãe, né? E só não estou até hoje porque o Senhor a chamou, né? Hoje eu estou aí amarrado com a Osana, minha esposa. Mas, queridos, nós não somos independentes nada. Em tudo nós dependemos uns dos outros e mais ainda, nós dependemos de Deus. Nós dependemos de Deus. Deus conhece os nossos pensamentos e por fim colocará em linha com seus planos. Você pode até achar que você tem nas suas mãos a direção da sua vida. Você pode até fazer seus planos e isso é bom. Todos nós fazemos planos. Todos nós projetamos coisas que nós queremos realizar ou que queremos alcançar, mas precisamos entender que a nossa vida está nas mãos do Senhor. É por isso que Tiago, no capítulo 4, versos 13 a 15, ele diz assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e viveremos isto ou aquilo. Queridos, a nossa sabedoria está em reconhecer a nossa dependência de Deus. Eu lembro uns anos atrás, era muito comum, num noticiário que tinha a nível nacional, aqui no nosso país, os repórteres chegaram ao final do noticiário e diziam assim: se Deus quiser, amanhã nós estaremos aqui. Não sei o que foi que aconteceu, mudaram aqueles que davam as notícias, e aí novos repórteres entraram no ar. E eles passaram a dizer assim: certamente amanhã estaremos aqui. Quem é que pode dizer com certeza alguma coisa nessa vida? Quem pode dizer? Nós não temos o poder de decidir um segundo da nossa vida. Nessa última quinta-feira, estávamos acompanhando as atividades, né, nas redes sociais, e aí, de repente, um pastor da nossa igreja passou uma mensagem: irmãos, eu peço oração, porque a minha esposa, estamos indo com ela para o hospital, ela está sentindo fortes dores no coração, parece que está tendo um ataque. Alguns minutos depois, e a gente não imaginava o que poderia acontecer, pensávamos talvez que fosse alguma situação, né, que levasse aquele momento e logo fosse resolvido, mas alguns minutos chegada a outra mensagem pelo próprio pastor, dizendo: irmãos, ela faleceu. Amados, aquilo tirou o nosso chão, porque estávamos há coisa de 1-2 semanas atrás participando de um jantar de pastores, e ela estava ali, eu falando com a pastora Carmen, ela disse assim: a minha alegria foi ter tido a oportunidade de dar um abraço naquela noite nela. Irmãos que estiveram testemunhando no culto fúnebre, naquela última quinta-feira, disseram: olha, há 24 horas estávamos aqui na igreja, organizando aqui uma programação, estávamos juntos. O que é a vida, amados? O que é o fôlego da vida? Quem somos nós para dizer o que vamos fazer? Em tudo dependemos de Deus e podemos ter a certeza, a segurança que Ele cumpre a sua palavra. E nós temos a esperança que mesmo que possamos não abrir os olhos no dia seguinte para este mundo, certamente o abriremos na presença do nosso Deus, porque o Senhor nos tem dado essa segurança, essa confiança. É por isso que a igreja pode descansar no cumprimento das promessas do Senhor, enquanto o mundo se sente abalado diante da desesperança, enquanto o mundo se sente abalado diante do medo pelo que está por vir, nós podemos ter a segurança que a nossa vida, os nossos familiares, tudo o que temos está nas mãos de um Deus que nos ama. Precisamos saber, queridos, assim como o próprio Senhor Jesus, ensinando aos seus discípulos acerca da oração, em Mateus capítulo 6, verso 10, ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Mas, amados, infelizmente, a visão de alguns é que a vontade de Deus é simplesmente que a gente seja próspero. A vontade de Deus é simplesmente que tudo dê certo na nossa vida. E o dar certo é no sentido de que a gente alcance bons resultados. E aí a gente, diante de uma perda, diante de algo que dificulta a nossa compreensão do momento que a gente está vivendo, alguns se desesperam, não aceitam. Às vezes as pessoas, elas ficam tão presas, né, ao momento da sua vida, àquilo que elas estão fazendo, ou as coisas que elas estão projetando, os sonhos que elas estão desejando, que elas esquecem que Deus é que está no controle, é Deus que está fazendo todas as coisas, e que nada foge à vontade do nosso Deus. É por isso que a gente deve pedir, a gente deve clamar, a gente deve buscar a Deus, e saber, como diz lá em Romanos 8, 28, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, segundo os seus propósitos. Talvez a gente não entenda os propósitos de Deus diante de uma situação difícil. Precisamos entender que nada, nem ninguém, impede Deus de cumprir a sua palavra. Nada nem ninguém. Às vezes, queridos, nós desconhecemos as promessas de Deus, e nós temos a palavra do Senhor. Busquemos intimidade, busquemos saber que Deus zela em cumprir a sua palavra. Mas observe, queridos, que há uma segunda profecia que nos é revelada aqui no versículo 4 agora. Diz assim: Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. Ou seja, Deus sempre supera as nossas expectativas. Queridos, nos dias de Miqueias, Israel queria a libertação do Império Assírio. O Império Assírio era a grande força que dominava o mundo conhecido. O Império Assírio havia levado o povo do norte, que era conhecido por Israel, para o cativeiro, e agora assolava a nação de Judá. E Miqueias foi chamado por Deus exatamente para falar à nação de Judá, porque a nação de Judá estava rebelde também, como os seus irmãos do norte. E Deus começa a trazer juízo sobre aqueles rebeldes, idólatras, que haviam abandonado os caminhos do Senhor. Já nos dias de Jesus, o povo de Israel estava esperando um grande líder político para libertá-los da dominação do Império Romano. Os judeus queriam a eliminação, a destruição do Império Romano que os subjugava. O que eles conseguiram, amados, não foi um grande estadista. O que eles conseguiram não foi um grande líder político. O que eles conseguiram não foi um grande general que os conduzisse numa batalha contra o Império Romano. O que eles conseguiram foi um humilde pastor. Jesus veio para libertar os homens de uma opressão, não uma opressão mundana, mas uma opressão espiritual, dando a sua própria vida por amor a nós. Isaías, ele confirmou que Deus sempre supera as nossas expectativas. Enquanto que o povo de Israel tinha uma expectativa de um libertador, usando a força para resgatá-los do Império Assírio ou do Império Romano, o que lhes é dado é um pastor. E Isaías diz assim lá em Isaías 64:4, desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus trabalha para você. Quando você nem percebe, quando você se sente angustiado, quando você se sente solitário, Deus está trabalhando pela tua vida. Deus está guardando você dos sobressaltos deste mundo. O apóstolo Paulo, ele ratifica essas palavras do profeta Isaías, quando lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 9, ele diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Às vezes nós ficamos como embriagados diante das belezas que a tecnologia nos coloca à disposição.
Às vezes a gente olha e fica maravilhado, extasiado, diante das coisas que são feitas através daquilo que o homem pode construir, as belezas que o homem pode fazer, mas nada se compara à obra criadora de Deus para a sua igreja. Aquilo que Deus tem preparado para o seu povo, aquilo que o noivo está aguardando para oferecer à sua noiva, a todos aqueles comprados e lavados no sangue do Cordeiro. Então, não fique com dúvidas no seu coração, não fique enamorado pelo brilho deste mundo, não fique enamorado pelas luzes do diabo. Saiba que a luz verdadeira, essa provém do trono de Deus. Alegre-se com vários irmãos e irmãs que viram Deus fazer coisas incríveis em suas vidas. José, Jó, Moisés, Ruth, Davi, Paulo. Este mesmo Deus que superou as expectativas dos nossos irmãos, que já descansam no Senhor, esse mesmo Deus que entregou Jesus, seu Filho, para morrer na cruz a fim de salvar o perdido, Ele está aqui hoje e Ele deseja fazer o mesmo por você. Ele deseja superar as suas expectativas acerca daquilo que Ele pode operar na sua vida, aquilo que Ele pode realizar no seu lar, aquilo que Ele pode fazer no seu trabalho, na sua faculdade, nessa igreja. Ele não mudou. Deus adora pegar as situações aparentemente desesperadoras da vida e transformá-las maravilhosamente pelo poder da sua glória. É por isso que o nosso Deus é um Deus do impossível. Aquilo que é impossível para o homem, aquilo que é inexplicável, aquilo que vai contra as leis da física, Deus opera milagres. É Ele que faz os ventos se aquietarem, o mar bravio se tornar manso. É aquele que faz com que o machado de ferro flutue como isopor. Ele quebra as leis da natureza. É aquele que um corpo não queima, mesmo lançado num fogo, numa fornalha ardente. É aquele que tira o desejo de consumir carne de um leão, mesmo faminto, de um Daniel jogado na cova. Porque é Ele, o Deus do impossível. E esse mesmo Deus, Ele continua operando nos nossos dias. Ele não mudou, Ele supera as nossas expectativas. Podemos encontrar, queridos, profunda esperança e encorajamento em saber que Deus sempre supera as nossas expectativas. Às vezes nós estamos tão preocupados porque uma porta foi fechada, porque algo que nós queríamos tanto que acontecesse não se sucedeu daquela forma, e esquecemos, não conseguimos enxergar que há um portão de 3 metros escancarados, mas a gente só consegue olhar para aquela porta de 60 centímetros que foi fechada. Precisamos contemplar as bênçãos de Deus, aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Parar de olhar só para o nosso umbigo e olhar para o horizonte, as maravilhas que Deus já fez, que Deus está fazendo e que Deus fará em nós e através de nós. Mas há uma terceira profecia, aqui no versículo 5, também do capítulo 5, diz assim: Ele será a sua paz. Queridos, Deus nos presenteia com algo que o mundo não pode obter. Depois da primeira profecia sobre o Messias nascer em Belém, depois da segunda profecia descreveu o Messias como um pastor cuja grandeza chegaria aos confins da terra. Há uma terceira profecia que vai nos fazer entender a importância do nascimento de Cristo para a humanidade. Ele, Jesus, será a sua paz. Jesus é a tua paz. Ele disse: a minha paz vos dou. Para os crentes dos dias de Miqueias e para os crentes de hoje, do século 21, Jesus é a nossa paz. Mas o que isso significa? Como Jesus traz paz real e duradoura para nossas vidas, mesmo que vivamos em um mundo que parece ser o oposto da paz, em um mundo que parece viver num caos constante, em um mundo que parece que vive de uma crise em outra crise. Nos dias do profeta Miqueias, faltava paz. O povo de Israel estava cercado sob o cerco inimigo.
A poderosa nação da Síria estava em processo de destruir o país e levar todo o povo para o cativeiro. Não havia paz. Porém, isso não acontecia porque os assírios simplesmente fossem uma nação dominadora e Israel fosse mais uma nação a ser conquistada. Não. Tudo isso estava acontecendo porque Deus estava permitindo que esse julgamento viesse sobre Israel. Aquele povo que era o povo de Deus estava decadente moralmente. Aquele povo que recebera a lei, que recebera os princípios, os fundamentos para servir a Deus em santidade, agora estava numa derrocada, estava caindo no abismo moral. Mas não somente isso, havia muita injustiça social. As autoridades estavam contra o povo, os reis estavam ficando cada vez mais ricos e as pessoas em geral mais pobres. Muitos viviam em grande necessidade. Queridos, todas essas coisas eram sintomas do problema maior que estava se desenvolvendo entre o povo de Deus. Isso era apenas a ponta do iceberg. Isso apenas mostrava um problema mais profundo, que estava enraizado na vida da nação de Israel. Eles estavam espiritualmente enfermos. Eles se envolveram com todos os tipos de adoração de ídolos e estavam no processo de deixar o Deus verdadeiro. E tudo isso trouxe o julgamento de Deus. Às vezes nós olhamos para a nossa nação que nós amamos. Uma nação que infelizmente se curva, se dobra diante de ídolos. Uma nação que se dobra e se curva diante de apelos sexuais que são constantemente comercializados na televisão, nas redes sociais, em todo canto. Aonde os valores são invertidos, aonde a família não tem valor, porque o que importa é você ser feliz. Então, se não está bem com a fulana, separe e casa com a beltrana, e se não der certo com a beltrana, casa com a cicrana, e eu não sei mais o que é que tem pela frente de crana. E eu não estou me referindo a pessoas que não conhecem a Deus, eu estou falando de pessoas que dizem ter o temor de Deus. Banalizou-se o casamento, banalizou-se a união. Não temos mais responsabilidades. As pessoas, queridos, nos dias de Miqueias, estavam procurando respostas. Procuravam estabilidade. Estabilidade social, estabilidade econômica, estabilidade política. Estavam em busca de paz. É nessa realidade de busca do povo que Miqueias entrou em cena, trazendo a mensagem de Deus para aquela nação que não buscava a estabilidade espiritual. Eles queriam estabilidade econômica, porque eles queriam viver bem. Quem é que não quer? É ótimo. Eles queriam estabilidade social, porque eles não queriam ter pobres pedindo esmolas, eles queriam que todos estivessem bem. É maravilhoso. Mas eles não entendiam que para alcançar isso precisava haver uma estabilidade primeira, que era a estabilidade espiritual. É por isso que Deus envia Miqueias. Eram tempos difíceis, e esses tempos difíceis iriam piorar cada vez mais, porque anos depois, a nação de Judá também é levada para o cativeiro, dessa vez o cativeiro babilônico. Mas havia esperança. A profecia de Miqueias diz que um governante estava por chegar, alguém que pastorearia o povo, alguém que ofereceria ao povo segurança, mas não a segurança temporária, porque Davi foi o grande rei, mas reinou alguns anos, algumas décadas apenas. Salomão, que o sucedeu, com toda a sua fama, sabedoria, também passou, e tantos outros. Mas aí, esse reino, além de ser um reino real, é uma realidade, não é ficção, é um reino duradouro. Esse reino, ele traz segurança espiritual eterna, porque ele será a sua paz. Hoje, queridos, será que nós temos com o que nos preocupar? Nos dias de Miqueias, as pessoas estavam procurando por respostas, em busca de paz, segurança. E hoje, nós também estamos em busca disso. Por que é que, especialmente durante a época de Natal, há um clamor tão alto, tão emotivo por paz em nosso mundo? Por que é que nesse período se fala tanto de paz?
Uma das razões é porque Deus colocou dentro de cada pessoa o desejo de paz. Isso foi semeado por Deus. Mesmo que nós sejamos contaminados pelo pecado e busquemos a guerra, porque a história da humanidade é marcada por conflitos beligerantes, guerras, atrocidades, monstruosidades. Mas Deus colocou essa semente no nosso coração, de buscarmos a paz. Um desejo de contentamento, de satisfação, de alegria, de felicidade. Todos nós temos isso. Todos nós queremos estar em paz com a gente, conosco. Todos nós queremos ter paz com os outros. E todos nós queremos estar em paz com Deus. Algumas pessoas descreveram essa busca, ou esse desejo de paz, como um buraco na nossa existência que tem a forma de Deus, que existe em cada coração humano, e que nada nem ninguém pode ser preenchido, somente Deus pode preencher esse espaço que Ele deixou na nossa vida. Tragicamente, a maioria das pessoas tenta preencher esse vazio, especialmente nessa época do ano, com coisas, na sua maioria coisas erradas. Alguém poderia dizer assim: ah, pastor, se eu tivesse mais dinheiro, a coisa ia ser diferente. Se eu tivesse mais poder, ou se eu fosse mais popular, ou se eu tivesse mais amor, então eu estaria em paz. Iria até cantar aquela música, né? Como é, meu Deus do céu? Daqui para frente tudo vai ser diferente. Mas, queridos, o que nos faz diferente daqui para frente não é a popularidade, não é o poder, não é o dinheiro. O que nos faz diferente hoje, amanhã e todos os dias é Cristo nas nossas vidas. Durante os dias do profeta Miqueias, essa era a atitude que circulava. E se você pensar sobre isso, não mudou muito ao longo dos anos. Todas essas coisas podem ser bênção. Dinheiro pode ser bênção na nossa vida. Nós precisamos para a nossa alimentação, para as nossas despesas. É bênção. Poder também, porque com poder a gente pode mudar as coisas, fazer coisas boas para a coletividade. Ser popular também, porque a gente se torna carismático, a gente pode alcançar, às vezes, locais que são difíceis. Mas, amados, mesmo sendo bênçãos de Deus, sem a ação do Espírito Santo em cada uma delas, eu vou me deixar comprar pelo dinheiro, eu vou me deixar corromper pelo poder, eu vou me envaidecer pela popularidade, porque assim age o pecado no homem. É só com a ação do Espírito Santo de Deus, moldando o meu caráter, mudando minhas atitudes, restaurando a minha perspectiva, a minha visão, é que eu vou poder perceber o outro diferente. O que Deus queria que o povo fizesse durante os dias de Miqueias, é aquilo que Deus deseja que hoje as pessoas façam. Em primeiro lugar, Deus queria que o povo de Israel confessasse os seus pecados. Que eles olhassem para dentro de si mesmo e vissem todo o egoísmo, todo o mundanismo, todo o materialismo que os consumia. Deus queria que eles olhassem para dentro de si mesmo e vissem o vazio originado porque eles haviam abandonado a Deus. E o que Deus deseja nos nossos dias é que as pessoas também possam olhar para dentro de si e verem o vazio existencial que só pode ser preenchido pelo Senhor. Mas além de perceber essa necessidade, Deus queria que eles se voltassem para Ele. Deus queria que aquele povo buscasse. O foco é o Messias, não é o Papai Noel. Infelizmente, nesse mês, muitos passam a olhar apenas para o brilho da festa e esquecem do aniversariante do mês, daquele que morreu por amor a cada um de nós. Jesus será a nossa paz, diz a Bíblia. Ele é a única pessoa que pode preencher aquele buraco em forma de Deus que existe dentro de cada ser humano. Se você quiser ter paz com Deus, nunca a encontrará em lugar nenhum. E não adianta tentar. Você vai quebrar a cara buscando dinheiro, poder, relacionamentos, saúde, amor, mesmo que sejam bênçãos do Senhor para a sua vida. Mas nenhum deles vai trazer paz duradoura. Essa paz somente o Senhor pode te dar. Por isso, se você nessa noite se encontra aqui e ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a primeira coisa que você precisa fazer para entender que as profecias
que o profeta Miqueias proferiu há 700 anos do cumprimento da vinda de Jesus. Se a gente fizesse as contas hoje, seriam mais de 2.700 anos. Miqueias, ele pelos olhos da fé, ele pôde contemplar aquele primeiro Natal acontecendo naquela manjedoura, quando o Filho de Deus se fez homem. Mas não somente isso, ele viu aquele menino crescer, ele olhou e viu aquele menino pastorear o seu rebanho, ensinando o seu povo, e esse mesmo pastor, ele conduz a sua igreja nos nossos dias, através da sua palavra, através do seu Espírito Santo. E o mesmo Miqueias viu esse Jesus, mesmo morto, mas ressurreto, dizer: a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. E essa paz, somente o Senhor pode dar para você. Se você ainda não confessou a Jesus, primeiro passo, arrependa-se dos seus pecados. Essa é uma decisão que somente você pode tomar. Você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, lembre-se, arrependa-se. A mensagem do arrependimento não foi uma mensagem só do Batista, de João, que clamava no deserto. Não foi uma mensagem apenas do Filho de Deus, mas é uma mensagem que a igreja do Senhor Jesus proclama todos os dias: arrependam-se. Arrependam-se. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, será que nós entendemos essa decisão de confessarmos os nossos pecados? Arrependermos, confessarmos. Mas aí, eu me arrependi, eu confessei. E o que é que eu devo fazer? Vim para a igreja? Amém. Mas antes disso, é necessário olhar para Jesus. Não há outra pessoa a não ser a Jesus a quem você deva olhar. É Ele que pode curar as tuas feridas. É Ele que pode tratar as tuas dores, os teus medos, os teus traumas. É Ele que pode realizar o milagre da salvação, tirar o coração de pedra e transformá-lo em coração de carne.